Olá, hoje vamos fazer um colete infantil inteiriço. Ele sai da máquina pronto, inclusive com as casas de botão. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu coloquei 142 pontos na máquina, todos os pontos, e estou fazendo a barra dupla. Quem quiser fazer esse mesmo colete com barra simples feita na frontura, também é o mesmo processo. Só que barra dupla, eu preciso fazer casas 2 vezes. E a barra simples você faz apenas uma vez. Fiz um transporte para um lado, um transporte para o outro, porque é botão pequeno. Então, ele vai sair uma casa pequena. Doze carreiras é a metade da barra. Faço uma regulagem alta para marcação. Volto para a regulagem normal. Faço mais 6 carreiras e outra casa de botão. No mesmo lugar, nas mesmas agulhas, porque ela tem que coincidir quando fecha a barra. E agora é só fechar. Depois, no restante do trabalho, as casas precisam ser feitas nessa mesma distância aqui também. Tem que lembrar disso para deixar pontos na lateral para o acabamento. Como vai ser aquele acabamento que não enrola, eu tenho que fazer a casa e ir acompanhando o acabamento. Deixei 30 agulhas centrais para a parte das costas e desço uma agulha até a barra. Esse ponto vai ser remalhado no lado avesso, formando um canelado. Eu vou descer 4 agulhas, 2, deixo 2 em cima, desço mais 2. Assim vai formar um canelado 2 por 2. Dando a divisória entre frente e costas desse colete. Isso vai chegar até a altura da cava. Então, desci 2, deixo 2 em cima, desço mais 2, uma de cada vez. Isso também eu faço de tempos em tempos, não deixo para fazer tudo no final, porque senão é muita carreira para ser remalhada e acaba cansando. Na parte da frente, eu deixei 5 agulhas, que vai ser feito o acabamento que não enrola. E já fiz uma trancinha. Estou fazendo a cada 4 carreiras, trancinhas de 2. Isso também deixa uma margem bem boa para frente. Um trabalho simples, mas que fica muito bonitinho. A casinha de botão, eu preciso ir acompanhando de tempos em tempos e tenho que marcar a quantia de carreiras de distância entre uma casa e outra para que todas elas saiam na mesma distância, não fique uma maior, outra menor. Então, fiz isso
esse remalhado nesse lado, agora faço a mesma coisa nesse lado de cá. Então, 30 agulhas centrais, desço a próxima. Até a barra. E refaço. Todas as carreiras são remalhadas aqui. Agora é o momento de fazer a casa, mas antes eu preciso descer o ponto, soltar ele em cima, descer até a altura da barra, apanhar esse ponto e remalhar. Como é o remalhado que não enrola, eu preciso que ele seja feito 2 carreiras no remalhador. Uma para trás da palheta, uma para dentro da palheta e puxo. Assim ele forma tipo uma asinha de mosquinha. Deixei 2 agulhas na lateral. Desci a terceira. Agora, pulo uma, desço a próxima. Bem lateral à trança. Até embaixo. 2 agulhas, 2 carreiras no remalhador. Enlaço uma apenas dentro da palheta e vou refazendo as carreiras assim. Esse é um acabamento que precisa ser feito nessa lateral aqui, por causa das casas de botão. Ela precisa ser feita antes da casa, porque senão eu não consigo fazer a casa. Transporto um ponto para um lado, um ponto para o outro, formando um buraquinho ali. Levo o carro para a esquerda, desfaço essa laçada que deu, porque é uma laçada grande, que caiu um ponto. É uma laçada grande e não forma ponto ali desse jeito. Ou com o transportador ou com o remalhador, engato a laçada dessa forma, giro o transportador ou o remalhador e ponho o ponto na agulha. Apanho a laçada, giro e coloco na laçada, na agulha. E assim está feita a casa. Na próxima é o mesmo processo. Primeiro desço o ponto, depois faço o transporte e sigo reto. Então, ele vai formando esse acabamento aqui frontal que não enrola, para eu não precisar voltar pontos para a máquina e fazer acabamento depois. Trancinha aqui, lateral a esse ponto, também faz um detalhe bem interessante. Esses pontos remalhados, canelado aqui, vai chegar até a cava, daí eu desço novamente. No outro lado, eu só vou fazer o remalhado de tempos em tempos. Eu não preciso fazer de cada casa, porque lá não tem casa, lá vão ser presos os botões, certo? Eu vou fazendo, quando chegar na cava, nós voltamos. Cheguei em 92 carreiras, agora fiz a última casa de botão. Agora, vamos fazer também a cava, o início da cava. Aqueles pontos canelados remalhados até aqui formam a base da cava. Trago para cima e remalho com um fio avulso. Esses pontos vão ser dispensados, então,
tiro já da máquina, conto duas agulhas para a lateral das costas, solto um ponto, desço 4 carreiras, apanho o ponto e refaço igual ao acabamento da frente. 2 carreiras dentro do remalhador, uma para trás da palheta e outra para dentro. Deixo um ponto, solto o próximo, desço 2 carreiras. Assim, eu estou fazendo também o início do acabamento da cava. Lado da frente, igualmente, deixo 2 agulhas, solto o próximo ponto, 4 carreiras descidas. Remalho. Deixo uma agulha, desço a próxima. 2 carreiras. Eu começo a fazer o acabamento da cava para baixo desses pontos que foram remalhados, porque eu preciso de um início ali também. Parte das costas em suspenso. Parte da frente vai ser trabalhado. Aqui eu fiz a casa de botão. Aqui eu fiz a casa de botão e a trança. A trança vai continuar sendo feita na continuação do decote. Então, eu sempre elevo as agulhas depois que eu fiz a trança, mas eu estou com o carro em suspenso porque tenho pontos em suspenso aqui também. Então, eu trouxe para cima, baixo elas um pouquinho para pegar. Refaço a casa. Trouxe para cima, tenho que baixar um pouco porque eu preciso que as agulhas trabalhem. Agora, vamos fazer diminuições. Na cava, 2 pontos e aqui no decote também um ponto a cada 2 carreiras. Eu tenho 5 agulhas aqui na cava. A diminuição vai ser feita para dentro. Então, pego o transportador grande ou o transportador de 3 e faço a diminuição para dentro. Não naquelas agulhas que estão sendo remalhadas para o acabamento, porque eu vou precisar delas livres para fazer o remalhado. Aqui na frente eu também tenho 5 agulhas para o acabamento que não enrole, mais 4 da trança. A diminuição do decote vai ser feito para dentro. Então, eu tenho essa agulha aqui depois da trança para transportar, para diminuir. E essas todas vêm para cá para fazer, não fazer um buraquinho ali, fazer o acompanhamento de trança e acabamento frontal. Como são 2 diminuições na cava apenas, essa é a segunda. E na frente, toda a carreira. Então, eu tenho 5, mais 4 da trança, é a próxima. Então, é a 10ª agulha para mim aqui, porque eu estou fazendo apenas uma trancinha. É a 10ª agulha que eu diminuo. E as demais vão sempre acompanhando, vindo para fechar essa agulha vaga. E lembrando de fazer a trança. A trança é a cada 4 carreiras e as diminuições a cada 2. Elevei, baixo um pouco. Sempre conferindo para não fazer uma diminuição errada ali,
e acabar tendo que desmanchar o serviço. Fazemos a trança. Tem gente que olha, nossa, mas é complicado. Não é tão complicado assim, precisa só um pouquinho de atenção. Para que o trabalho seja feito acompanhando o decote. Quando atingiu 20 agulhas, eu parei de diminuir e segui reto. Fiz 42 carreiras, agora eu tiro com linha de outra cor, deixando uma sobra de fio aqui para costura invisível do ombro. Não faço o elevadinho do ombro aqui, ou o caimento do ombro, nesse modelo aqui, porque é pouca quantia de pontos que eu tenho. E também é uma criança pequena. Se fosse um colete um pouco maior, tamanho maior, eu deixaria mais pontos aqui, evidente, e faria um caimento para o ombro também. Esse não vai precisar. Aqui, então, o decote, o acabamento frontal, que acompanhou desde baixo. Aqui tínhamos casas de botão, aqui é o decote. As tranças que acompanham esse acabamento. Na cava, só tem o acabamento, que é aquele remalhadinho que nós fizemos já na frente também. Então, eu tenho o acabamento pronto no colete. Agora, eu vou para outra frente e para as costas. Também fazendo diminuições na frente até atingir 20 agulhas em cima. E nas costas, completei as 42 carreiras, porque é a mesma quantia de carreiras que eu faço na frente, de cava eu faço nas costas também. E tiro com linha de outra cor a parte dos ombros. Depois a costura invisível, simplíssima de fazer. Aqui eu tanto posso fazer a parte da frente quanto fazer as costas. Independe quem vai primeiro. As costas é mais simples porque eu não tenho tranças, então vou pela parte das costas. Eu só tenho diminuições, 2 diminuições para fazer aqui. 0 marcador, não tiro do suspenso o carro, só baixo as agulhas. Dou uma sobra de fio aqui para depois fazer o arremate. 2 carreiras e uma diminuição bem interna. Quanto interna? Eu tenho 2 pontos, um eu baixo, deixo um, outro eu baixo. A diminuição vai ser feita na 6ª agulha, para mim aqui. Se quisesse fazer mais para dentro, também poderia. Diminuir ali, levo essas agulhas para dentro, para fechar essa agulha vaga.
Novamente 2 carreiras, outra diminuição. Não preciso fazer com o transportador de 1, porque eu tenho esse de 6. E agora seguir até 42 carreiras, remalhar esses pontos para fazer esse acabamento que nós já fizemos na frente e tirar com linha de outra cor. Bem mais simples. Baixo o ponto, solto o ponto, desço e remalho. Remalhei dos dois lados, conto 20 agulhas e levo carro em suspenso. Conto 20 do lado direito também. As demais deixo em suspenso. Trago o carro até o centro. Solto o fio aqui. Essas agulhas que estão em posição de trabalho, tiro com linha de outra cor. As agulhas da esquerda, as 20 agulhas da esquerda, também tiro com linha de outra cor. Os dois ombros tirados com linha de outra cor já me dão aqui a quantia de pontos, 16 agulhas, que eu tenho para a nuca. Eu também vou precisar de um acabamento aqui. Então, soltei uma agulha, remalhei 6 carreiras. Posiciono uma agulha para cima, 2 para baixo. Solto a última agulha aqui, 6 carreiras para baixo. E remalho da mesma forma, 2 a 2 carreiras. Todas essas que estão selecionadas ali para cima, dispenso o ponto e refaço 6 carreiras pelo avesso, da mesma forma que fizemos na cava e na frente, para eu ter um acabamento de nuca também. E depois esses pontos todos remalhados, um remalhado bem limpo aqui em cima, bem uniforme. Esse fio, depois do remalhado, dou uma sobra para a costura do ombro. E aqui eu tenho a parte das costas com o acabamento de nuca, os ombros que eu vamos costurar em ponto invisível, os 2 ombros. Faço a outra frente sem problema algum, contando 42 carreiras. Tiro com linha de outra cor as agulhas para o ombro. Costurando o ombro em ponto invisível, é o mesmo ponto que costuramos a ponta das meias.
pelo avesso, apanho as duas partes, parte da frente e parte das costas, aquele fio que foi dado de sobra, agulha de preferência sem ponta, introduz no primeiro ponto e no primeiro ponto das costas, do ombro das costas. Pego no sentido a ponta para mim, o segundo ponto do ombro das costas com o primeiro onde nós saímos aqui anteriormente com o fio. Levo para o lado e no ponto anterior. Ele forma um ponto malha. Por isso ele não pode ficar nem repuxado e nem folgado demais, porque senão ele deixa de ser invisível, que a intenção aqui é deixá-lo igual ao trabalho na tensão que foi feita. Ele vai fazendo um zigue-zague, imitando o ponto da trama que a máquina fez. Depois que eu termino tudo, eu tiro a barra limpa. Aí, o acabamento do ombro fica costura invisível. Costuro os dois lados, arremato os fios que sobraram, fecho a barrinha, porque era uma barra dupla, fecho a barrinha nos dois lados e ponho os botões. Eu vou fazer isso e mostro ele depois prontinho. E aqui o colete depois de terminado, feitos os acabamentos. Ainda preciso fazer uma limpeza, porque manchou com o óleo da lubrificação, manchou um pouquinho aqui e aqui embaixo. Esse menino tem 6 meses de idade, mas nem toda criança tem a mesma medida. Aqui deu 52 de largura por 27 de comprimento. Trabalhei com a Super Bebê da Cisne, ela tem uma Tex de 214, fiz na regulagem 9. O detalhe das diminuições e da continuação da trança forma esse desenho bem delicado. Aquele remalhado que nós fazemos para acabamento, para não enrolar, dá um charme nesse desenho aqui. As laterais da peça foram feitas, a lateral da frente e das costas, não teve uma emenda em si, mas foi feito um canelado para ajustar um pouquinho e dar já o formato da base da cava. Esse é um colete básico, simples de fazer, somente feito em máquina. Pode ser aumentado a quantia de carreiras, quantia de pontos, para outros tamanhos também, certo? Esse é um detalhe que eu fiz nesse casaco, nesse colete, mas não quer dizer que em todos precisa ser feito. Se não quiser fazer o canelado lateral, também inventa um outro modelo. Aqui substituindo a trança, também poderia ser colocado algum desenho furadinho, também é outra opção. Acabamento aqui para a nuca é o mesmo acabamento que nós fazemos na lateral. Só que aqui em cima foram feitos de 2 em 2 agulhas para dar exato a quantia que nós tínhamos de pontos em cima, certo? Nossa peça para hoje, então, esse colete infantil bebê, feito apenas na máquina, certo? Bom trabalho!